Porrada fácil. Vamos lá, esse é um assunto que suscita muitas questões, que é um assunto bem complexo em termos de história. Só para contextualizar o início, quer dizer, o final da sua fala, né? Quando você disse que se você vier com um discurso liberal purinho, você vai tomar porrada. Por que você vai tomar porrada? Porque você vai perceber que essas contradições elas estão presentes todas ao longo da história do liberalismo e das grandes figuras formadoras do liberalismo. Só para vocês terem alguns exemplos. Thomas Jefferson, a gente sabe, foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos, uma das figuras mais importantes da história americana, redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos e, no entanto, ele era escravista. Ele tinha escravos. Rasga a Constituição Americana. Rasga a Constituição Americana, joga Thomas Jefferson no lixo. Churchill. Porque Churchill teve uma grande participação na Segunda Guerra Mundial, enfrentou Hitler, fez todos aqueles discursos e tal. Ok. Mas Churchill ordenou um bombardeio em Dresden, que é um crime de guerra. Que é comparável a Hiroshima e Nagasaki, em certo sentido. Churchill foi responsável por manter, e ele se esforçou por manter, o último controle do Império Britânico na Índia. Churchill enfrentou Gandhi, Churchill estava atuando como uma figura imperialista. E, no entanto, Churchill não é uma figura de enorme importância para o conservadorismo. Ele não tem virtudes extraordinárias de resiliência, de habilidade como estadista, de carisma, de capacidade literária. Foi um dos políticos que mais bem escreveu. Então, Churchill também. Aí você pega os progressistas. Vai lá. Theodore Roosevelt foi um dos presidentes americanos mais importantes da história dos Estados Unidos. Foi o cara que enfrentou os trusts, né, que criou lei antitrust, que enfrentou a burguesia, que deu direitos aos trabalhadores que os trabalhadores não tinham. Tudo perfeito. Mas ele era um social-darwinista. Ele acreditava que os melhores e os mais fortes dominavam. E os outros deveriam ser dominados. E ele achava isso mesmo. E foi um imperialista. E fez guerra. E fez os Estados Unidos sair de uma posição de isolacionismo para uma posição de expansão imperial, que deu o tom da política norte-americana a partir do início do século XX. Graças, em grande medida, a Roosevelt e a Wilson, né? Um do Partido Republicano e outro do Partido Democrata. E a Thatcher? Mesma coisa. Você pega a Thatcher, não digo que apoiou, mas ela foi conivente com o apartheid. Então, durante um tempo considerável, ela foi conivente com o apartheid. Ah, Mauro, então o liberal não pode citar a Thatcher. E outra coisa. E o Reagan? O Reagan fez. Vamos pensar aqui no Reagan. O Reagan, ele mandou derrubar um avião no... Não, então, detalhe. O Reagan foi o cara que armou os mujahidin lá do Afeganistão para enfrentarem a União Soviética. A União Soviética invadiu em 1979 o Afeganistão e o Reagan deu arma à vontade para Osama Bin Laden, entre outros. Ah, mas ele estava conversando com terroristas. Estava. E por aí vai. Isso sem falar das invasões e tal. Os Estados Unidos, por exemplo, apoiou no século XX uma das ditaduras mais sangrentas contra os comunistas, que foi a ditadura de Suharto, na Indonésia, que matou centenas de milhares de comunistas e foi apoiado pelos Estados Unidos, pela CIA. Enfim, os fatos são esses. A questão é, estas contradições aparecem porque a política é feita destas contradições, sim. As coisas não são tão preto no branco quanto vocês imaginam. Não é que aqui tem um santo e aqui tem um demônio. Não funciona desse jeito. E quando a gente olha o espectro geral da história, a gente percebe que há uma constante na história que continua até hoje. Isso continua até hoje, embora hoje por meios mais, como eu vou dizer, mais controlados em termos internacionais. Porque há uma quantidade enorme de tratados internacionais que prescrevem uma série de limitações à vontade dos estados, mas se a gente olha a história, a gente vai ver que a história é toda feita de conquistas e que não existe povo originário de nenhum lugar. Qual é o povo originário da Europa? Né? Não, o indo-europeu. Eu sei que não, ele é um invasor. Eu ia julgar essa... É um invasor. Se você olha, por exemplo... Na verdade, os pais fundantes do que a gente chama de Europa, por causa da língua e as religiões, são invasores, foi uma invasão, eles varreram os povos europeus, que também não eram originários, né, mas... Portugal. A criação de Portugal. Portugal foi um país colonizador, veio até o Brasil e matou os índios, teve genocídio dos índios. Isso tudo é verdade.
Mas Portugal também havia sido conquistado, a Espanha também havia sido conquistada. Por quê? Pelos muçulmanos. Os muçulmanos conquistaram a Espanha, a região ibérica, durante séculos a fio. Durante séculos a fio. E antes. Veja, você sempre pode remontar. Você fala, mas a cultura europeia é uma cultura imperialista. É imperialista, mas ela surge a partir do embate direto de matrizes étnicas distintas, a itálica e a germânica. Você tem um Império Romano que nasce ali na Península Itálica e vai se expandindo. Como é que o Império Romano se expandia? Por meio da conquista militar, por meio dos seus exércitos, altamente capacitados, altamente poderosos, exércitos muito bem organizados, legiões romanas, e que invadem, que vão dominando uma série de outros povos. E depois, na época da decadência do Império Romano, o que acontece? Acontece um movimento inverso, as invasões dos bárbaros, godos, ostrogodos, alanos, alamanos, que vão invadindo e penetrando a estrutura do Império Romano. E depois. Então, assim, veja, não existe uma história do mundo que não seja feita de conquistas e reconquistas e fases de domínio e fases de não domínio. Isso é o tempo inteiro. Inclusive é assim a história do movimento socialista mundial, que é das mais violentas que se pode imaginar. E com detalhe... Veja o que aconteceu na União Soviética, veja o que aconteceu na China, veja o que aconteceu no Camboja, veja o que aconteceu no Vietnã. Todas as revoluções foram feitas com muito banho de sangue, não era pouquinho. Posso fazer um parênteses? Uma coisa que todo mundo, quando a gente traz esse argumento, colocar aqui já é... Tá, então você conta derrubar o Borba Gato, mas assim, do Lenin pode... É diferente. Ouçam o professor Ricardo agora, por favor. Vamos lá. A diferença principal entre você derrubar a estátua do Borba Gato e a do Lenin é que quando as estátuas dos líderes comunistas foram derrubadas, você estava tendo realmente uma sublevação nacional contra um regime que estava estabelecido e as pessoas estavam derrubando este regime. Veja, se o Borba Gato fosse... o tirano do Brasil, se ele fosse o Brasil é a Gatolândia, é a Gatolândia, e o Borba Gato é o rei do Brasil, ele é um tirano e ele tá matando um bocado de gente. Ele não para. É um indígena, ele não para, ele está ali, é um regime opressivo, um regime que aquela população considera opressivo. É natural que ela vá, saia às ruas e derrube a estátua. Isso é uma coisa genuína. E veja, nesse caso você tem uma indignação visceral, real, concreta. No caso do ato da estátua, não é isso. A história do Borba Gato passou. E não vai. E ninguém queira me dizer que, não, você tem populações indígenas no Brasil que estão hoje indignadas com o Borba Gato. Muito indignadas com o Borba Gato. Sabe o que eles vão fazer? Eles sabe, eles sentem uma raiva. Vão até comprar uma Hilux pra passar. Serra Raposa, no Raposa Serra do Sol. Não é, pelo amor de Deus. E isso, veja, isso é uma coisa artificial. Isto é algo artificial. Trata-se de um personagem de um século distante, que fez o que fez lá atrás, cujos descendentes a gente nem sabe quem são. Podem ser, inclusive, vocês. O Borba Gato, às vezes você é o neto do Borba Gato, e você não sabe. Então, isso se tornou o quê? O que isso se torna? Isso se tornou histórico. Isso entrou numa corrente mais profunda da história, que a cultura burguesa, a cultura de preservação dos monumentos, diz que você deve preservar. Por quê? Porque você está preservando o seu passado, você está sabendo o que aconteceu. E as estátuas significam isso. Aí alguém pode fazer a seguinte objeção. Mas um monumento público tem, por ser um monumento público, um âmbito político. Então eu quero negar a realidade política daquele fato. O problema é que se você for negar a realidade política do fato das bandeiras, você está negando a realidade política do Brasil. Você está negando a realidade política do Brasil mesmo. Porque o Brasil não é a terra dos tamoios e dos tupis. O Brasil é o resultado do processo de colonização português, indígena e da escravidão dos negros. Esse é o resultado do Brasil. O Brasil é isto. E você como brasileiro, e a gente como brasileiro, nós não somos índios. Nós não somos africanos de Angola. Nós somos brasileiros. A gente é a mistura de tudo isso. Está no nosso componente étnico a mistura de tudo o que aconteceu.
de todos esses povos, de todas essas conquistas, de toda essa violência. Violência é essa, sim, que criou o Brasil. E veja, não é uma particularidade do Brasil. O Brasil é assim, mas no resto do mundo é completamente diferente. É claro que não. No resto do mundo é exatamente assim, de outro jeito. O que é a Rússia? Você pega aí a história da Rússia. A história da Rússia é a história dos vikings, um povo nórdico, que foi lá, colonizou aquilo ali, e que se fundiu com mongóis, dos povos dos mais violentos que foram, e criou aquela massa de gente. A partir do quê? Da violência, de vão terrível, de expansões imperiais, de expansão sobre os outros povos, e criou a Rússia. E é assim em qualquer lugar. Qualquer lugar que você olha, qualquer lugar no mapa, a não ser que seja uma ilha muito isolada, que tem uma população autóctone de 5 mil anos, qualquer outro lugar você vai ver que é isso. É um processo de colonização, de violência, de gente que perde, de gente que ganha, de gente que luta e de gente que é derrotada. E todos os monumentos, todas as obras de arte, todos os documentos que afirmam a existência disso, devem ser sim preservados, não como demonstração de que aquilo foi inteiramente virtuoso, mas como demonstração de que aquilo faz parte do que você é. Então faz parte do que você é. Existem estátuas de índios que foram valorosos combatentes da resistência indígena, que houve uma resistência indígena à colonização portuguesa, e elas estão aí. E tem estátuas de governantes portugueses que vieram na época das Seis Marias e da colonização inicial e que estão lá. Você vai em Salvador, por exemplo, você vai ter monumento de tudo que é tipo. Você tem um monumento do caboclo, no meio do Campo Grande. É um monumento índio. Mas você tem um monumento lá do português, você tem um monumento do primeiro governador, do Tomé de Souza, você tem um monumento de todo mundo. Então veja, não dá para você querer arrancar um pedaço dessa história e achar que você vai ter consciência nacional a partir disso, porque não vai. A consciência nacional brasileira é a consciência que inclui todas estas lutas do jeito que elas são. Posso falar? Pessoal do Códice MBL, recorte isso aqui. Isto é uma aula para vocês saírem também dessa ignorância que por vezes liberais caem, de achar que vai resolver a coisa sendo com um discurso bonzinho. Não vai ficar mal com ninguém. Mas por que a esquerda fala isso? Porque a esquerda divide a história em opressores e oprimidos. Então, naturalmente, para a esquerda, o que só interessa são o que os oprimidos fizeram, o que eles... E aí você divide, você olha o processo de colonização como, não, mas veio um povo daqui, esse povo estava aqui, e aí esse povo invadiu aqui. Tudo bem, mas os índios que estavam, por exemplo, na época que os portugueses chegaram, você tinha no litoral brasileiro uma grande dominância da tribo Tupi. Sim. No litoral. A tribo Tupi conseguiu essa dominância baseada no quê? E eles amavam os tupinambás. Tinha que ver, eles se encontravam, trocavam flores em nome da União Indígena Brasileira. É isso, eles se odiavam, se matavam. Aí o cara pode dizer, mas eles lutavam numa equivalência, os portugueses tinham tecnologia superior. Tinham, mas é isso que às vezes acontece. Às vezes tem tecnologia superior e o cara domina. Os astecas... Isso já aconteceu com os europeus. Eu falo sempre do ponto de vista muçulmano, e eu gosto de botar esse ponto de vista muçulmano, porque nós muçulmanos somos, de longe, aqueles que foram mais vitimados pelo colonialismo, pelo neocolonialismo europeu. A primeira voga pegou os índios, mas a segunda, que foi a iluminista, pegou a gente. Foi França, Inglaterra invadindo o mundo islâmico de tudo que é jeito. Norte da África, Tunísia, Argélia, Egito, dominaram tudo. Mas o fato é, sim, eles dominaram, mas nos séculos de ouro do Islã, não era a gente que invadia tudo? A gente não sequestrava todo mundo? A gente não escravizava? O sultão de Bagdá não tinha escravo de tudo que era cor. Então, a gente tinha força lá, depois perdeu. É a vida. Quem sabe no futuro a gente possa voltar a ter essa força. Mas é o que acontece. Não tem que ficar... Essa sensibilidade socialista é uma sensibilidade muito perigosa. Muito perigosa. Por que ela é perigosa? Porque ela coloca toda a história humana numa lupa de desmascaramento e ela desmascara tudo, menos a lupa dela. Então ela segura a lupa e ela vai dizer, olha, no caso do que aconteceu na União Soviética, simplesmente fez parte da história ali, mas a gente tem que analisar isso de forma crítica e entender que era um processo, que o ideal socialista de igualdade de todos os povos estava... Então eles tiram a história deles dessa lupa, preservam essa história com muito cuidado. Se você
toca nela, você tem que tocar com todos os critérios científicos, ao passo que eles jogam essa lupa desmascaradora na cara de todo mundo. Então, por exemplo, você tem o Holodomor, que foram 5 milhões de ucranianos que morreram por conta de uma política de industrialização de Stalin que era impossível de acontecer, e você tem a fome de Bengala na Índia, muito parecida, com uma política muito parecida. Mas isso aqui é da vida. Ah, isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui é uma barbaridade do mundo inteiro, isso revela que o Império Britânico é campeão. É aquela coisa, a ditadura brasileira Essa conversa. é tratada pela esquerda brasileira como se fosse, assim, um dos maiores horrores da história da humanidade. Que foi das menos violentas. E aí, você põe lá ela com seus 300 mortos, aí você vai citar a cubana. Oh, calma aí, já viu a medicina lá? O assunto já... Exatamente. Assim, e aí